Nessa reunião de hoje, a gente poder fazer os alinhamentos já finais para entrega final do curso da EBRAD com o certificado e também com o projeto de pesquisa completo. A nossa reunião Professor, hoje ela é mais com o intuito de esclarecimento informativo, né, do que qualquer outra instrução, porque suponho eu que nessa reta final penso que as dúvidas sejam mais pontuais, né? Então, aquelas dúvidas no início do semestre, questão da estrutura, questão eh, pedagógica ali do curso, creio que já está sanado. E algumas outras situações particulares que a gente possa sanar na reunião de hoje, uma vez que a gente finaliza, né, os nossos encontros nesse mês. Então é muito importante, né, se vocês tiverem questões de dúvidas ainda, né, sobre algum detalhe, que a gente possa sanar agora. Muito bem, então vejam só, para aqueles que ainda não sabem, né, e aqueles que já visualizaram lá no live, eu já abri o campo, como eu havia prometido, que no início, né, de maio, eu já deixaria ali aberto no live, na nossa OC de projeto de pesquisa, os dois campos para anexar o certificado do curso do EBRAD de 100% concluído, ou, né, para aqueles que não receberam o certificado, poderem colocar o print de 100% concluído com o nome, né, do aluno. Então, isso é muito importante. Não basta fazer um print só da janela se não aparecer o nome de vocês, né? E lembrando que a data limite é no dia 29 de maio. Então, senhores, é uma questão de se organizarem, né? Lembrando, mais uma vez, que o direito não socorre aqueles que dormem. O direito trabalha com prazo. Então, nós temos um prazo e ele vai se prescrevendo à medida que vão passando os dias, né? Então, o nosso prazo é até 29 de maio, tá? Então, vocês deverão anexar o certificado do curso e anexar o projeto de pesquisa dentro da estrutura que eu deixei lá no Live, tá? Não pode ser de outra forma, tem que ser aquela estrutura, do jeitinho que está lá, tá bom? Se você deixar para terminar o curso na véspera de finalizar a nossa entrega, você não vai receber o certificado. Então, você precisa necessariamente deixar o print. Ah, professor, estou esperando o certificado chegar, até agora não chegou. Então, se não chegou na véspera, é o print. Detalhe, pessoal, nós temos um grande problema de que, igual nas questões de prova, de A1, né? Ah, não deixem para anexar no último dia. Tudo pode dar problema. O Live não pode funcionar, né? O seu arquivo talvez não vai abrir. Então, sempre tem um problema. Então, vocês precisam trabalhar com a previsibilidade. Só que no direito, as datas são exatas, tá? O sistema não abriu, então não é justificativa para dizer que não concluiu, que não depositou, tá? Então, no direito é da mesma forma. Se você tem o prazo para não entregar e de repente deu um problema na internet, alguma situação, né, o judiciário não vai querer saber qual que foi o motivo, simplesmente você perdeu o prazo. Então pensem nas questões que podem acontecer, né? Então você pode ter uma queda de luz na sua casa, você pode ter algum problema de saúde, alguma situação, né, pode acontecer. E aí, para você não ter a dor de cabeça, de ter que abrir um recurso, de ter que buscar situações, né? E aí perder a questão
do tempo. Então, pessoal, se programem, tá? Vocês são acadêmicos de direito, né? Vocês estão já indo para o final do curso, vocês sabem muito bem como é que funciona, né? Então, vocês não são marinheiros de primeira viagem, mesmo quem é aluno de entrada tardia, quem veio de transferência, quem veio de outra instituição, né? Saber que não podemos ficar refém do sistema. Então, se programem para não deixarem para o último dia, para o último horário, você fazer a entrega, tá bom? Então, já está aqui gravado e isso vai estar disponibilizado depois lá no live que eu vou deixar a gravação. Então, todos já estão cientes dessa situação, tá bom? Então, lá no live eu já abri os dois campos. Lembrando, pessoal, por favor, fiquem atentos, né? Não vacilem. É um campo para o certificado ou o print da tela com seu nome, e outro campo com vocês anexarem o projeto de pesquisa. Não troquem, não tenham esse cuidado. Ah, professor, eu coloquei no campo errado. Então tenham cuidado, façam com tempo, com calma, para não fazerem nenhum problema, nenhuma besteira, e depois vocês sofrerem prejudicados por essa situação. Tá bom? Eu vou abrir agora, então, para as questões aí que alguém queira conversar e tenha dúvida, e à medida que o pessoal for entrando, e se de repente você já sanar sua dúvida, né, muitos de vocês têm aula, agora 19 horas, já podem ir para a aula, tá? E à medida que eu vou ficar aqui até 7h30, para aqueles alunos que entrarem depois, a gente forem sanando, mesmo que sejam dúvidas repetidas, tá bom? Jaime, pode falar aí sua pergunta. É, Jaine. A minha Oh, dúvida desculpa, Jaime. Jaime. é o seguinte, eu tinha mandado uma mensagem para o senhor, né, do curso da OAB que eu tinha feito lá, estava gravado o vídeo meio que equivocado, se entrou em pauta aquele vídeo para retirar do eixo, né, ou para trocar, e eu finalizei o curso, porque a área que eu escolho é o penal, e ele saiu certificado só que somente da segunda fase, que eu fiz das duas fases. Eu posso anexar o da segunda fase? Não, Jaine, você está confundindo. E mais uma vez, aqui é projeto de pesquisa, não é eixo, tá? O eixo é com outro professor, vocês têm outras demandas, se vocês têm outros cursos, Ah, aqui é o entendi. projeto de pesquisa, aqui é só a questão do curso Então, o da EBRAD, certificado do EBRAD que sai, que é do projeto de pesquisa, é aquele de 58 horas, então. não, olha só, é aquele que está lá, pesquisa e escrita de estudo de curso, trabalho de curso. É esse que é o curso da EBRAD, que é do TCC1, que é do projeto de pesquisa, que é esse que você faz parte do grupo. Então, mas saiu um certificado para mim desse, ué, Você- do projeto de pesquisa. Qual que é o nome do curso que você fez? Eu vou te falar agora que eu tô com o YouLife aberto, eu só vou trocar pro EBRAD. Eu até printo pro senhor, né, o meu certificado e vou anexar aí, para o senhor dar uma olhada. E é muito importante isso, pessoal. Não confundam este e vocês anexarem a certificado de outro curso que não seja o nosso. Né? Isso é muito importante. Ah, eu coloquei o certificado, mas aí na hora de fazer a verificação, aí vai ser outro curso e aí o aluno vai ser A reprovado. pesquisa e a pesquisa e a escrita do curso. Trabalho, O, certifi trabalho do é, curso. o Isso, certificado deu para mim de 52 horas. esse é o curso. Então é esse que você vai ter que anexar e juntamente no outro campo o trabalho, o projeto de pesquisa. Então são Ah, duas entendi. entregas que vocês irão fazer para mim. Entendido? Entendi. Ah, agora eu entendi. É isso mesmo, porque muitas vezes o aluno ainda nesse alto do campeonato está confundindo o eixo. Então, volta e meia chega aluno perguntando aí sobre curso do AB, que escolheu qual curso tem que Eu fazer, mandei não. no chat aí. O senhor poderia verificar se é isso mesmo? Então, não é o do
Não sei se vai conseguir abrir isso aqui, deixa eu ver. Larissa, você consegue visualizar aí? Eu não estou conseguindo. Escrita, trabalho de curso. É isso mesmo. É esse mesmo. Muito bem. É isso mesmo, viu, Jaine? Depois você tem só que, né, se você já terminou, então à medida que o pessoal já for terminando, vocês podem já anexar o certificado. Não tem problema. Não precisa ser só no dia 29. Então vocês têm até 29. Da mesma forma, o projeto de pesquisa. Vocês têm até 29 para anexarem lá. Então, mas só reforçando, cuidado para não colocarem os arquivos no lugar errado, tá? Porque o certificado ele só vai aceitar um arquivo, que ele é único. Já o projeto de pesquisa, né, às vezes ele vai ter mais de um arquivo, então fica atento com esse detalhe, tá bom? E depois que você enviar, não tem como enviar outro, tá? Como fosse a questão da prova. Depois que você enviou, é aquilo. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, boa noite. Boa noite. É, quando a gente for entregar o trabalho final, se a gente quiser fazer algumas alterações na escrita, sim, pode acrescentar alguma coisa ou modificar alguma coisa? Pode. O que que acontece? O importante é que no dia 29 ele esteja lá. Então, se nesse momento, até lá, você acrescentou é, mais referência bibliográfica ou você achou que precisava enriquecer algum detalhe a mais, pode modificar. Só que depois que você enviar, aí não tem como mais mexer nele, tá? Ok. Professor, e aí, assim, mas se no semestre que vem, quando tiver com o meu orientador, eu, eu reformulei, mexi em algumas coisas, tem algum problema? Não tem. O importante é que quando vocês tiverem o seu orientador, do trabalho escrito, que é o TCC2, aí vocês vão alinhar diretamente com ele. E é ele que vai pegar o projeto, é ele que vai avaliar o projeto, se precisa ter alguma alteração, se precisa de alguma modificação, tá? Então isso é muito importante vocês, porque eles vão exigir isso de vocês no próximo semestre. Então, duas coisas que eles vão exigir. Eles vão exigir o certificado, né? Então é muito importante. Ah, eu terminei o curso agora e não tenho certificado, mas eu tenho print. Tudo bem. Mas no semestre que vem vocês já terão o certificado. Então é importante que assim que chegar o certificado, vocês já guardem ele, né, numa pasta aí no digital, para que quando chegar no semestre que vem, o professor vai pedir. Então, ele vai pedir o certificado e ele só vai começar a orientação uma vez que vocês já tiverem o certificado em mãos. E, e mostrar o projeto de pesquisa. Tá? Então, não tem problema se até o semestre que vem vocês tiverem algumas mudanças no projeto. Porque o próprio nome já fala, é um projeto de pesquisa, né? Diferente do trabalho de conclusão de curso, que esse vai ser já final. Entendi. Obrigada, professor. De nada, Larissa. Professor, boa noite. Boa noite. É necessário entregar o trabalho impresso ou no Life mesmo, né? Não precisa nada impresso agora, tá? O impresso, ele pode ser que o professor do semestre que vem, o orientador, vai pedir para vocês, e pode ser que ele só peça mesmo tem um áudio aberto aí que está atrapalhando. Não estou identificando quem que é. Então, não estou identificando.
Então, se vocês aí... É da Luísa. Então, se vocês tiverem que o professor pedir ele impresso, você já deixa ele já gatilhado impresso. Caso contrário, não tem necessidade, tá? Para mim, lá no Life, ele é só ele como arquivo. Tá ótimo, obrigada, professor. Nada, Bárbara. Emily, Boa noite, professor, tudo bem? tudo. Deixa eu te perguntar, ficou algumas dúvidas pendentes entre eu e o meu trio, sobre o seguinte, na parte do cronograma, que é essa última parte, né, que tem que entregar no EBRAD, é um cronograma do que a gente vai fazer o semestre que vem? É isso? Isso mesmo. Muito boa pergunta, Emily, porque geralmente sempre tem essas dúvidas. Vocês vão colocar porque é um projeto de pesquisa, né? Então, aquele cronograma são as datas que você vai desenvolver o seu TCC2, né? Então, ele começa aí a partir de agosto, né? Quando Entendi. começar as aulas, já vai começar a orientação. Então, só seguir um pouquinho aquela ideia lá daquele modelinho, que aí não tem erro. Então, vocês pensarem, né? Vocês irão fazer um cronograma da escrita do artigo científico, no caso, né? Ou quem for fazer a monografia. Então, vocês irão colocar essas datas do cronograma pensando, né? E aí, mais ou menos, são sempre datas de planejamento, né? E é interessante porque aí o próprio orientador vai ver se realmente está adequado isso pelo trabalho dele, né? Como que ele vai orientar. Por quê? Porque vocês vão ver, se vocês pegaram o regulamento, né, do nosso que está lá no nosso C, lá também tem as datas do TCC2, para quem teve curiosidade. Então, tem a parte nossa, né, o projeto completo, ele mostra lá as datas de entrega. Essas datas são datas de sugestões, mas quem bate o martelo vai ser o seu orientador. Mas para você ter como referência, sabe, Emily? Então, você vai fazer o seu planejamento, né? Então, que começa em agosto e termina em dezembro, né? Que vai ser com a defesa. Então, lembrando que, né, para aqueles que vão defender ou para aqueles que irão publicar, sempre são as datas finais, vão acabar sendo final de novembro, início de dezembro. Entendi. E mais uma dúvida. A gente está fazendo as entregas no EBRAD, e aí a nossa dúvida é o seguinte: a gente, claro que tem que dar algumas modificações na entrega, mas necessariamente o tema que a gente escolher para entregar no projeto tem que fazer no TCC2? Não, o que que acontece? Como eu estou falando, é um projeto de pesquisa. O ideal é que você já tenha claro o seu tema, né, a sua delimitação do tema, o seu problema. Por quê? Porque quando chegar lá no TCC2, que é no semestre que vem, você já adiantou toda essa parte, entendeu? Uhum. Por isso que eu orientei vocês a já buscarem uma dupla ou trio, né? Por quê? Porque pensa se você está fazendo em dupla. E aí, quando chega no semestre que vem, a sua dupla ou desistiu ou mudou de tema, e aí um vai ter que começar novamente, né? Então, por isso que eu digo, já adianta nesse sentido para que quando chegar no semestre que vem, essa parte toda, né, de planejamento, ela já está já concluída. Porque senão, quando chegar, aí vocês vão ter que recomeçar novamente, né? Questão de pensar um sumário, pensar a questão dos tópicos que irão desenvolver. Então, isso é muito importante, a gente já deixar tudo redondinho agora, para o semestre que vem você já está, né, livre dessas questões, que ter que perder, às vezes, um mês aí para tentar planejar novamente o que vocês querem. Eu falo isso porque sempre acontece, né? Às vezes de aluno ter que mudar de tema, ter que reformular, ou prefere trocar de dupla, ou trio, ou entrar no outro trio, e aí já vai pegar alguma coisa que já está ali adiantado. E às vezes você vai ter que correr atrás aí desse tempo para poder
a ter afinidade, às vezes nem é o que você gostaria de ter afinidade para escrever, e acaba que você vai ter que fazer isso. Então, é importante, né, na minha sugestão, é que vocês já comecem agora para concluir no semestre que vem. Mas não tem problema, viu, Amy? Ah, tá. É porque assim, a gente tá estudando sobre a área trabalhista, sabe? E aí a Uhum, gente teve uma conversa com o professor na sala. E aí ele sugeriu que a gente trocasse de tema, sabe? E aí a uhum. gente estava pensando em fazer essa troca já esse semestre, e aí reformular, talvez, para Uhum. mandar o arquivo para você, por exemplo. Tá, não tem problema, porque as entregas do EBRAD, elas são entregas técnicas modular de acordo com o curso que está fazendo, né? Na minha Uhum. entrega, que é a estrutura, né, que você vai entregar o projeto de pesquisa, né, se fosse, né, compatível, perfeito, seria ótimo, porque lembra aquilo que eu falei, né, já vai fazendo já dentro da estrutura e tal, depois copia e cola, coloca lá no curso de Ebrad. Mas se você, né, nesse processo ainda que você tem aí desses dias e que quiser reformular, você pode, não tem problema. Ah, Porque tá. aquelas entregas que já foram lá, já foram, né? Ela está Aham, seguindo as etapas do curso. Mas a minha, que é o projeto que você vai entregar, você pode ter tempo ainda de mexer, porque nós temos prazo ainda, né? entendi. Então tá bom, Sem muito problema. obrigada, viu? Nada, por nada. Vitória, Professor, boa noite, tudo bem? tudo. Professor, o TCC2, ele é obrigatoriamente em dupla ou trio? Olha só, eu- você está de qual campus, Vitória? Só para eu. Contagem. Isso, lá em Contagem é obrigatória, dupla ou trio. Ah, entendi. Mas não tem problema, por exemplo, eu fazer essa entrega para o senhor agora individual e no próximo semestre, não, né? Não, não tem problema, né? Tanto que o projeto de pesquisa, a nota é individual, né? Então, mesmo que eu esteja fazendo em dupla ou trio, como a gente, né, sugeriu no início do semestre aqui, cada um tem que entregar o seu. Então, isso, né, para quem está fazendo individual, é isso mesmo, é individual. E aí, no semestre que Ah, vem, beleza. ver, né, quem é que você vai ter afinidade, ou que está trabalhando alguma coisa parecida contigo, que aí dá para adaptar os projetos. Ah, beleza, professor, obrigada. Nada. Lembrando, pessoal, né? Então, quem é aí de Contagem, Betim, Aimorés, Barreiro, Linha Verde, Center Minas, né? Betim, e às vezes alguns outros regional aí, talvez de quem é de Itabira, a gente, né, tá publicando os livros, né, dos projetos dos TCCs, né? Então, semestre que vem, né, a gente vai se encontrar novamente aí para publicar o livro, né, dos artigos de vocês. Michele, Boa noite, professor, tudo bem? tudo, boa noite. Desculpa pelo eco, que eu estou num apartamento vazio. Então, Tranquilo. professor, eu gostaria de tirar uma dúvida com você a respeito do TCC, porque o projeto que eu escolhi do meu TCC não foi monografia, mas sim um artigo científico. Com relação à publicação, como funciona, se tem custo para o aluno, se não tem, qual que é a revista, se a unidade vai fazer, né, dar a sugestão de revista que a gente deve publicar, porque eu sei que não é em qualquer revista. Onde Uhum. e quando nós teremos essas informações? Você já pode adiantar alguma coisa? Então, nesses campos que eu falei, a gente já tem, né, esse projeto que a gente está com ele já tem, acho que foi desde a época do início da pandemia que a gente começou o projeto aí da publicação do livro dos alunos do TCC2, porque um dos critérios, né, para não ir para a banca, ficar com a dispensa da banca, é a publicação ou aprovação no exame de ordem, né? Então, é um dos critérios. No caso, né, das publicações que dispensa, são ter aquelas publicações de revistas jurídicas com qualificação Qualis. E o mínimo parece que é Qualis B,
se eu não estou enganado. Mas tudo isso vai vir no regulamento que vocês irão receber no início do semestre que vem. E aí o professor orientador também ele vai estar ciente disso. E aí a Uhum. gente, então, está produzindo um livro, né, dos alunos que optam, então, a dispensa da banca a partir desse projeto que nós temos. Então, é um livro, não é uma revista, é um livro que a gente publica e o aluno ele sai como autor de capítulo. Então, para vocês, né, que estão terminando o curso, isso aí é muito importante para aqueles que vão querer prestar algum concurso público, aqueles que vão pleitear alguma vaga em algum concurso, mesmo aqueles que estão querendo, né, entrar na carreira acadêmica, né, de um mestrado, aí dependendo de algumas instituições, na especialização também eles exigem algumas publicações. Então a gente já sai com isso. É uma produção de um projeto, ele não é um projeto institucional, foi um projeto, né, que começou comigo como professor, né? E aí ele estendeu, alguns de vocês já foram meus alunos, sabem que a gente já fazia essa publicação nas UCs, e aí depois surgiu a possibilidade, então, né, de conseguir com que pudesse, aluno que publicar conosco, ele fica dispensado da banca, então já é um projeto que já está bem consolidado dentro da instituição, que ele como eu falei, dispensa da banca. No entanto, esse projeto, ele tem um custo, sim, né? Só que esse custo, ele sai bem mais em conta do que na questão de editora, às vezes até de publicação de alguma revista jurídica, porque tem que ter qualificação Qualis, né? Não é qualquer revista eletrônica, não é? Tem que ter algumas. E aí, como você me perguntou, Michele, no regulamento também, bem explicando isso, aí tem algumas sugestões de algumas revistas que têm essa qualificação. E o custo, ele fica muito em conta. Por exemplo, desses alunos que vão agora defender nesse semestre, ele está variando, em média, 350 reais por artigo, não por aluno, por artigo. E aí cada artigo tem direito a 6 exemplares, né? Então, se eu estou fazendo em trio, fica 2 exemplares para cada, dividido esse valor por artigo, né? Se eu estou fazendo em dupla, fica 3 para 3. Se alguém está fazendo sozinho, vai levar os 6 exemplares. Agora, é claro que todo semestre tem esse ajuste, né, de correção tal, tanto do diagramador quanto da gráfica. Mas, em comparação do semestre passado para esse semestre, eu fiquei até surpreso que não houve aumento, né? Então, ficou super em conta, né? Está saindo, a média de 300 e poucos reais por artigo. E aí o aluno recebe o exemplar, né? São 6 exemplares por artigo. Vai também a questão do PDF. E aí vai com a publicação, com o número do registro, ISBN, para vocês lançarem no currículo de vocês. Certo. Aí, professor, a minha última dúvida é qual seria ou qual é a data limite para publicação, porque esse semestre nós estamos fazendo o projeto, né? O escopo do que é que vai ser o nosso tema e a desenvoltura, todo o desenvolvimento. No semestre que vem, a gente já tem que entregar ele pronto, correto? Para correção. Aí você vai ter o semestre todo para poder desenvolver o texto, né? Então você vai entregar esse texto lá, acredito que lá em final porque as datas da Ânima, como agora, é dia 25 de maio, me parece. Acho que é isso, 25 de maio, porque início de junho já começa as bancas. Então os alunos estão entregando agora já, né? E aí Sim. o artigo para a editora tem que entregar, me parece que dia 5 de junho, que tem esse prazo de adequação. E aí, aí se for aceito, né, tudinho certinho, aí os alunos têm, são 60 dias para diagramação, para impressão, e aí a publicação acontece no outro semestre seguinte, né, que é bem interessante.
e aí sempre a gente divulga, né? Então, por exemplo, esses alunos que vão defender agora, o lançamento do livro geralmente vai ser no início do semestre letivo do próximo. Então, vai ser lá para agosto, final de agosto. E é bem interessante, a gente faz o evento, né? Convida os alunos e é aberto ao público, né? Então, para que vocês vão estar fazendo, né? Então é interessante vocês poderem ficar atento quando chegar a data, para vocês, né? Quem quiserem ir A para gente conhecer, né? Para a gente ter um tato isso, também com o pessoal que já fez, trocar experiência, trocar uma ideia para isso. ver como que foi a dinâmica que eles adotaram, as dificuldades que eles encontraram e É também as bem bacana. soluções, né? Isso, então é bem bacana. Eu acho que é pertinente, sim, né? Vocês irem para poder conhecerem, né? E até mesmo ver a Isso. qualidade do livro, né? Bem bacana, assim. Quem Sim, já foi show de meu bola. aluno aqui já viu. Uhum, sim, sim. Obrigado, professor, Nada, Michelle. Até mais. pelas... Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Muito bem, alguém mais? Com dúvidas? Fernanda? Só liberar. Tá escutando, professor? Tudo bem, doutor? Tudo. O meu caso é exceção, né? Porque eu tô fazendo os dois de uma vez só no mesmo semestre. Uhum. Eu não recebi, doutor, o regulamento do TCC. Eu não recebi. Depois eu até dou um print, né? E ontem na faculdade, o pessoal me informou que havia um e-mail falando a respeito do meu nome. E aí eu tive que descer e falar com o pessoal da coordenação. E aí a Angélica estava me pedindo, foi para a parte de notificações, né? Me pedindo um resumo sobre o meu trabalho, sobre o meu TCC. E aí, como eu já estou bem adiantada, né? Eu estou bem adiantada. Para mim, está faltando só finalizar as referências. É, mas eu não sabia que eu teria a Angélica como. Eu nem sei quem vai ser meu orientador. Não Uai, sei se é a mudou Angélica. então? Tô sabendo não. É você que é meu orientador do TCC? Eu não sei, eu estou na dúvida lá. Eu coloquei o seu nome no meu trabalho. Eu coloquei o seu nome lá como meu orientador. Você tem que É, ver dos alunos que estão lá. Você aparece no live, para mim eu tô seguindo, tanto que eu te pedi para mandar para mim, lembra? Para você subir lá no lembro, Drive. lembro. Porque é, depois nós temos que ver aí, depois que a gente chama no privado, para a gente sanar essa dúvida. Angélica, Sim. não sei quem é a Angélica. Aí apareceu a Angélica e aí tinha lá umas questões que ela pediu sobre, né, o trabalho e eu respondi ontem mesmo, porque ela até falou que o pessoal que não tinha respondido ela já poderia correr o risco de perder, né, de ter que fazer o semestre que vem. E aí ontem eu nem consegui voltar na sala do senhor por causa disso. Então, eu fiquei meio assim, Não, sem vamos saber, fazer. né? A gente conversa daqui a pouco no Tá. privado, porque a gente até vê, porque para conferir, né, se o seu nome realmente está na minha lista ali, porque até então estava, né, você como a minha orientanda. Mas Certo. vamos sanar isso depois para ver se não tem duplicidade, né? Se você está com dois orientadores aí, né? E com relação também ao regulamento, o regulamento do projeto, eu estudei ele de cabo a rabo, estudei ele mesmo, aprofundei, estou atenada nas datas, mas não veio para mim o regulamento do trabalho, não aparece lá para mim. Você Depois eu vou fala dar do, um do print TCC2. do TCC2. Lá no TCC2 está lá no Drive, lá no documento, Hum, aquela pasta de documentos certo. do Drive dos meus alunos, lá eu Hum, coloquei, tá lá, tá, o tá, eu vou regulamento lá. TCC2, Certinho. né? Eu Tem vou que ir lá, lá. Tem que ir todos lá, os tem que documentos. estudar. Certo.
Não, mas É ele não verdade. tem erro, ali é só no sentido das datas que aquilo que a gente, né? Então, você vai seguir o cronograma das minhas datas que eu coloquei lá também. Tem um cronograma lá, tá? Mas aí a gente vai falar depois da reunião no privado para a gente ver sobre essa questão aí que agora eu fiquei preocupado, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigada, professor. Nada, tchau, tchau. Pessoal, quem mais? Dúvidas? Tá tudo certo? Todo mundo tem acesso à nossa, né? Vamos tirar essa dúvida, né? Todo mundo tem acesso no Life lá ao C projeto de pesquisa. Na visão do aluno lá, vocês conseguem enxergar lá, tá lá assim, no conteúdo, entregas finais. Aí tem duas atividades, né? Tem lá certificado EBRAD e projeto de pesquisa. Vitória? Ô, professor, eu não sei se o senhor está lembrado de mim, conversei com você pelo WhatsApp, Sim, em sim, no relação ao seu caso. EBRAD. Aí eu posso continuar fazendo tudo certinho para poder te entregar lá, né? Do projeto Vamos, de pesquisa. isso. Foi até bom você me perguntar, Vitória. Eu até queria saber aqui, alguém dos presentes aqui, alguém ainda está sem acesso ao curso da EBRAD? Por favor, levantem a mão, né? Para não acontecer qual aconteceu aí a dúvida da Jaine, né? Às vezes não confundiu o eixo. Não é qualquer curso, né? O nosso curso é a pesquisa e escrita do trabalho no curso, tá bom? Lá da EBRAD. Então, se ninguém manifestou, todos aqui presentes estão tendo o acesso, né? Então, lembrando, pessoal, que tudo está no Life lá, né? Tem o regulamento, tem os documentos, tem as gravações, né? Tem um resumo da primeira, né? Que a gente não conseguiu gravar. Tem a gravação da segunda, nosso segundo encontro, e vai ter depois a gravação desse terceiro encontro. E lá tem, né, dentro do conteúdo tem lá entregas finais, né? Entregas finais tem duas atividades para serem entregues, né? Então, o certificado de curso ou o print, né, de 100% concluído, lembrando que tem que ter o nome, né, de vocês dentro do print, e a outra atividade é o projeto, né, de pesquisa completo, tá? Então, é importante isso. Professor, Muito bom. boa noite. Fala aí, boa noite. Fala, Edson. Eu fiz a primeira entrega e eu estou aqui agora olhando aqui no EBRAD. Aí tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta entrega, é isso mesmo? São módulos, Mas, isso mesmo. certo. É porque eu entreguei apenas o primeiro, né? Que teve a data lá, que foi postada, e agora você está me falando da quarta. Eu estou acessando aqui, porém, as demais eu não fiz, não. Não tem como você entregar só uma, porque, como eu falei, é modular. Olha se você está no curso certo. Ele é modular. Você começa a fazer, ele só abre o próximo módulo se você finaliza o anterior. Você finalizou o anterior, aí ele vai dar lá completo, vai preencher lá o módulozinho, né, que é tipo um triângulozinho, e aí vai abrir o outro. Então, você só consegue fazer as outras entregas se você fizer as entregas anteriores. Não tem como falar assim, eu vou direto para a quarta. Não tem como. Você tem que fazer, ele é sequencial. Ok, Então, vou dar uma você só repassada aqui. você consegue só visualizar finalmente se você seguir as etapas corretamente. Ok, professor, obrigadão. Você está no curso certo, né, Edson? Tô no curso certo, sim. Tô no Então, é isso pesquisa e mesmo. escrita de trabalho de curso. Isso mesmo. É porque eu tô olhando Vitória, o modo, agora que eu vi que entrega um, entrega do projeto de pesquisa 3, entendeu? Aí você tá me falando do quarto aí já, falei, "Ué, mas como assim? Eu isso, entreguei porque um até agora?" são quatro etapas, né? Então, a primeira etapa são 4 módulos, a segunda etapa são 4 módulos, a terceira etapa é 4 módulos, e a quarta etapa é um módulo só, que é a entrega do projeto final, que você vai fazendo as entregas parciais e depois você entrega o projeto completo. Isso dentro do ambiente EBRAD.
Para mim, Ok. esse mesmo que Uhum. você vai entregar no ambiente Ebrard, você vai entregar para mim também ele completo lá no Live. Ah, certo, certo. Aí eu vou juntar os dois para te entregar. Os dois não. Ok. Você vai fazendo as entregas certinhas lá, parciais. Na última etapa, ele vai pedir o projeto completo, porque você Ah, está entendi. entregando nas etapas só parciais, né? Então lá, tema, delimitação do tema, problema. Na segunda, hipótese, objetivos, tal, justificativa. Aí na terceira, cronograma, conclusão, referências bibliográficas. E na última, tudo isso completinho. Tudo isso completo em arquivo. Aí, Beleza. esse arquivo completo, do trabalho completo, é o mesmo que você vai entregar para mim lá também, lá no Live. Ok, professor. Obrigado. Nada. Roberta, Boa noite, professor, tudo bem? tudo. Essa dúvida mesmo, se era para juntar, unir todas as primeira, segunda, terceira parte e no final entregar tudo junto. Isso, por isso que eu sugeri, né, para quem estava aqui nos primeiros encontros, depois quem viu a gravação, foi isso. Vai fazendo isso no Word, no arquivo Word, e só copia e cola lá no ambiente Debrad. Porque aí no final você já vai ter ele completo, entendeu? Entendi. Porque se você fizer lá dentro do ambiente Ebrad, quando você clica para entregar, você não consegue voltar mais. Aí perdeu todo o seu trabalho, porque ficou tudo lá na Ebrad. Se você faz ele separado por etapas, como você está fazendo no curso, mas fazendo ele em arquivo do Word aí, digitando, né, bonitinho, aí você só copia e cola lá. Quando chegar no final, você já tem ele pronto. É só você anexar lá o arquivo. Na verdade, nem Entendi, anexar, porque não tem como anexar, né? É só você copiar ele inteiro e colocar lá. entendi, obrigada. Nada. Luiz, foi o Alice, né? Você pode entregar ele no formato Word, né? Ou em PDF. Eu gosto do Word porque depois, se você quiser mexer nele, né? E o professor poder mexer depois, ele tem essa possibilidade, mas pode fazer em PDF também, sem problema algum. Até o semestre passado era só no Word. Hoje eles, né, permitiram entregar em PDF. Isso lá no Life, né? Alguém mais? Ô, professor, a entrega final tem que ser em Word ou pode ser PDF? Não peguei, só não entendi esse finalzinho que você falou. É, tinha caído aí, mas já voltei, né? Então o Luiz Miguel colocou até aí no chat, né, a imagem aí, né, da atividade, das duas atividades que tem que ser entregue. Ô, professor, especificamente a entrega final no Live, teria que ser em PDF ou Word? Boa noite. Boa noite, Tati. Não, como eu falei agora há pouco, pode ser tanto em PDF quanto no Word, né? O Word tem essa possibilidade de estar editável, né? Então, se no caso o professor, quando ele receber, quiser mexer ali, ele consegue mexer. Mas, como eu falei, o critério avaliativo ele vai ser só lá com o professor orientador no TCC2, né? Então, quando vocês, por isso que é importante, né, ficar atento na estrutura. Não é qualquer estrutura, viu, gente? E, por favor, tomem cuidado aí para, né, na questão de plagiar, às vezes projeto já pronto, porque quando você anexa aí, hoje, né, o Grupo Ânima aí
tem essa proteção de dados aí, então, quando você já anexa ali e vai para o critério avaliativo, eles já recebem e tem aí uma IA que detecta já se é plágio ou não, entendeu? Então fiquem atentos nesse sentido para depois, né, não ser dor de cabeça para vocês, né? Então, acadêmico de direito ainda, né, recebendo aí, né, processo de nulidade por conta de plágio, né, é bravo, né? Então fiquem atentos a isso, viu, pessoal? Dúvidas? Mais dúvidas? Cadê? Sim, professor. Peraí, cadê? Pode ir falando aí que eu só vou Professor, colocar. É, o meu parceiro não colocou meu nome na capa do trabalho, mas eu postei no live, entendeu? Eu vi que apareceu meu nome quando eu postei. Só que na capa do trabalho, ele não botou. E aí, se eu vai considerar, Vocês já entregaram, então, o, o projeto e o certificado? não, ainda não. Só o trabalho mesmo, eu acho que é a primeira parte, a segunda parte. Então, peraí que está tendo um problema, então. Lá no Life, vocês vão entregar, lá está escrito, entrega final. Ah, não, então está tendo um problema? É entrega final. Lá é o projeto completo. Ih, então tem um problema. Ah, pelo amor de Deus, gente. Deixei, Nossa, eu deixei, eu agora. deixei tão claro isso, pelo amor de Deus. Está escrito lá, entrega final, projeto completo. Está escrito lá assim, projeto completo. Não é parcial. As parciais são todas no ambiente EBRAD, dentro do curso da EBRAD. Certo, foi no Ebrad, desculpa. Eu Porque falei, olha direitinho, porque na EBRAD não vai capa. Por isso que eu fiquei preocupado. Não tem capa. Lá é só os módulos, é só das partes. A capa, folha de rosto, né, sobrecapa, é só no trabalho final. tá, eu acho que ele fez essa parte, então, equivocado. Então, tá bom, então foi no Ebrad, e ele não Porque colocou meu nome, então não tem problema, porque eu postei na data certa, né? não porque ele é individual, não tem problema com isso não, porque lá na EBRAD não vai pedir capa, né? É, E nem vai pedir nome. Agora, no projeto que vai ser entregue, aí vai vir capa, aí tem que ter o nome dos dois. Por quê? Porque se vier só o nome dele, tá entendido que você está colocando o trabalho dele. não, é o contrário, até que eu trabalhei muito mais. E Pois ele é, também mas estou falando no Life. Na EBRAD, porque não vai pedir capa. Se você colocar a capa lá, ele vai ignorar. A questão na EBRAD, são as entregas parciais, né, de acordo com a estrutura do projeto de pesquisa. No ambiente do tudo Life, bem, que que já aí sanou minha vai vida. o arquivo, e aí quando eu baixar esse arquivo, é que eu vou ver os nomes, entendeu? Entendi. Muito É como obrigada. nada. Marina, Oi, professor, boa noite. boa noite. Professor, desculpa, eu tive um probleminha e só pude entrar agora, mas eu não consegui visualizar as atividades, porque quando eu entrei já tinham postado. Será possível postar novamente? Marina, é o seguinte, aquilo que é muito importante, tá, pessoal? É, uma coisa é curso EBRAD, outra coisa são entrega final. É tanto que eu só abri agora em maio, a entrega final. A entrega final são duas atividades, o certificado que você concluiu o curso da EBRAD e o projeto de pesquisa completo. Essas parciais, essas atividades parciais não são atividades, são entregas parciais que é feito durante o curso que vocês têm que fazer obrigatoriamente lá no ambiente da EBRAD, Ô, tá? professor, Não tem atividades para ser entregue para mim.
Ah, sim, não, professor, é porque quando eu entrei, o senhor estava falando sobre duas atividades que foram postadas no chat. São essas atividades que eu estou me referindo. Essas são as entregas finais, Marina. Essa que eu acabei de Pois é, falar. Se você entrar lá no Live, você elas vai ver. estarão lá. Elas são entregas finais, de acordo Sim, com o regulamento. Então, leia o regulamento. Acho que você não leu o regulamento. O regulamento deixa bem claro. O aluno deverá fazer o curso no ambiente EBRAD. Depois sim, que sim. terminar o curso, vai ser emitido para você um certificado. Uhum, Esse certificado é que você vai anexar para mim numa atividade que está lá no ambiente EBRAD. Está escrito lá, desculpa, certo, ambiente do Life. Está escrito certo, lá, certificado. Aí você vai anexar para mim. certo. Ou o print, se você terminou o curso, mas não recebeu o certificado ainda. Lembrando Sim, que até dia 29, gente, de sim, maio. certo. Então, se eu terminei o curso hoje, eu não tenho que entregar o print já. Espera receber o certificado, porque ainda tem tempo para isso. Sim, E o outro, que é, terminei o curso, agora você vai ter o pegar, né, na última etapa do curso, ele vai pedir para você entregar o projeto completo, com todas aquelas parciais que foram entregues anteriormente. Então, esse sim, arquivo, seguindo o modelinho que está lá no Life, da estrutura que eu mandei lá, tem que ser igualzinho àquela estrutura, tem até lá um modelinho, um exemplo, é dessa estrutura que você vai entregar para mim, ou em PDF ou no Word, sim. tá? Ok, professor, Entendeu, ok. Marina, agora? Entendi. É porque quando eu entrei, o senhor Você estava pegou pela comentando sobre. metade, né? Exato. Aí eu fiquei sem saber se eram outras atividades que alguém tinha postado aí no chat. Então, agora eu entendi. São as atividades que a gente tem que entregar mesmo de acordo com as diretrizes do curso. Aham, entendi, sim. Isso, Muito regulamento. Ai, obrigada. que bom. Muito Qualquer obrigada. dúvida, importante, gente, é que sanem todas as dúvidas, tá? Tem que sanar todas as dúvidas. Então, não se sintam constrangidos. Perguntem mesmo que alguém já tenha feito, você entrou agora como a Marina entrou e perguntou. Tá? Importante é que vocês saiam daqui sem dúvida alguma. E se porventura tiver alguma dúvida ainda, né? Porque o WhatsApp está aberto lá do grupo. Mas depois dessa reunião a gente vai fechar de novo, né? E vocês têm um acesso direto aí com a Larissa, né? Que é a monitora, que ela pode ir sanando essa dúvida à medida que você vai colocando lá, para não ficar replicando, né, no grupo as mesmas dúvidas. E acaba que as mensagens se perdem. Então, ó, terminando aqui, eu vou fechar o grupo novamente e aí qualquer outra dúvida que possa surgir, vocês chamam diretamente a Larissa, tá? No privado. Muito bem. Mais alguma questão? Sobre a questão de alguma parte do curso, alguma parte do módulo, tem alguma dúvida de alguma etapa lá? Bom, então eu vou já, faltando um pouquinho para encerrar a reunião aqui, já. Então vamos só recapitulando, né? Então, dia 29 de maio é o prazo final para vocês entregarem para mim via o Life o certificado de curso ou o print constando o nome de vocês e entregar o arquivo do projeto de pesquisa completo. Quando eu falo completo, ele vai vir com capa, folha de rosto, né? Que é a contracapa. Se tiver sumário, vocês podem pôr sumário, se tiverem lá aquelas siglas iniciais, né, às vezes de figuras, de imagem, de símbolos, né, que são aqueles apêndicezinhos lá, né, que não é obrigatório, lá vocês viram que está lá como opcionais, né, e depois vem a sequência normal, né, o tema, delimitação do tema, problema, hipótese, né, objetivo geral, introdução, justificativa, aí vem cronograma, conclusão e a, a referência bibliográfica, né? Então, esse vai vir
completo, seguindo toda aquela formatação, né, de acordo com a BNT, que vocês já vão pegando nessas dicas, né, da questão da BNT. E aí, no semestre que vem, vocês vão diretamente para a escrita científica, que é o TCC2, e aí irão fazer o artigo. Sugiro que vocês façam um artigo, tá, gente? Não façam monografia. A monografia, ela é em capítulos, ela exige muito mais, a quantidade de páginas é bem maior do que do artigo científico, né? Então, ele começa a partir de 30 páginas, né? E tem todo um rigor, né, de normas diferente do artigo científico, que é mais fácil. E o artigo científico você tem possibilidade de publicar, né? A monografia é mais complicado para publicação, né? E aí vocês poderem publicarem, né, dentro do projeto também nosso aí, que já facilita e dá a possibilidade de vocês saírem aí com um título, né, de publicação já, né, assim que formados. Então isso é muito importante, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou deixar ainda lá no grupo aberto, se tiver alguma dúvida. Se não, vocês podem, né, dúvidas aqui referente à questão pedagógica mesmo, né? Vocês podem chamar a Larissa, se for alguma coisa mais acadêmica, alguma situação mais peculiar, vocês podem também me chamar, tá bom? Pessoal, brigadão aí, né, para terem tirado o tempinho para a gente ir fazendo o fechamento aí do projeto de pesquisa. Contem conosco aí para o que precisarem e, no mais, bom descanso, uma boa noite aí, né? E vocês vão começar, já estão na semana dia 1, né? Então, boa prova para vocês. Sucesso aí na 1 e dediquem-se, tá bom? Obrigado, boa noite, até mais. Fernanda, a gente vai se falar já já. Até mais, pessoal. Obrigada, professor. Até mais. Precisarem de Tchau. boa sorte, prova, projeto TCC e vamos que vamos. Vamos sobreviver nisso aí, se Deus quiser. Obrigado, viu? Tá chegando o final. Amém. Com Deus. Com Deus.